Olá, futuros servidores em todo o Brasil. Aqui, Valnei Oliveira. Sucesso no mundo todo, um instrumento de aprovação e classificação na sua vida. Vamos aqui para a correção das questões sobre o decreto número 9.094 de 2017. Somente as questões sonhadas, somente as QS, Ctrl+C e Ctrl+V mental. Vamos para a questão número 1. A questão número 1 é uma questão de banca do ano 2018 e traz a seguinte redação. De acordo com a disposição do decreto número 9.094 de 17 de julho de 2017, que estabelece procedimento de simplificação do atendimento prestado aos usuários de serviço público. Olha só, anote logo aí, logo de antemão, uma das razões, qual razão que foi instituído este decreto. Marque aí. Estabelece procedimento de simplificação do atendimento prestado aos usuários do serviço público. Outrora era mais dificultoso, outrora você chegava ali com os documentos perante o serviço público, né? E aí tinha mais dificuldade, um documento, por exemplo, que você fosse levar, aí o agente público fala, olha, você tem que pegar esse documento e bater uma fotocópia autenticada no cartório. Hoje em dia não. Hoje em dia vamos aprender que esse decreto também ratifica a ideia, no caso aí da fotocópia autenticada. Na verdade, quando você, quando for funcionário público aí da administração pública civil da União, né, você vai observar que quando eu chegar lá com o documento, você vai conferir com o original e a sua assinatura ali já vai dar autenticidade para aquele documento. Vamos lá, vamos analisar as alternativas. A letra A diz: a comprovação da regularidade da situação do usuário será verificada pela administração, que pode, a seu critério, exigir a apresentação de certidão ou consultar banco de dados oficial. Certo ou errado? Está o quê? Errado. Coloque logo o QS, coloque logo questão sonhada no artigo 2º. Esse artigo, na minha opinião, é forte candidato para cair na sua prova, o artigo 2º do decreto número 9.094 de 2017. Por quê? Porque esse artigo 2º ele fala salvo disposição legal em contrário, ou seja, ele vai colocar a regra. Qual é a regra? Os órgãos e as entidades do Poder Executivo Federal, lembrando que esse decreto-lei 9.094 de 2017 se aplica aos órgãos e as entidades do Poder Executivo Federal. Uma questão pode ser assim, a banca falando, esse decreto se aplica tanto ao Poder Executivo, Legislativo quanto ao Judiciário. Não, se aplica ao Poder Executivo. Esse decreto se aplica a tanto municipal, estadual como federal. Não, somente ao Poder Executivo Federal, tá? Então qual é a regra? Os órgãos e as entidades do Poder Executivo Federal, estou fazendo a leitura do artigo 2º do decreto, tá? Olha só, que necessitar de documentos comprobatórios da regularidade da situação dos seus usuários do serviço público, de atestado, de certidões ou de outros documentos comprobatórios que constem em base de dados oficial da Administração Pública Federal, deverão obtê-lo diretamente do órgão ou da entidade responsável pela base de dados. E olha o que diz: não poderão exigi-los do usuário do serviço público. Tá bom? Então a letra A ela está incorreta, porque disse, né, que a comprovação da regularidade da situação do usuário será verificada pela administração. Aí erra quando diz que pode, a seu critério, exigir a apresentação de certidão. Não. Se existe uma certidão, um atestado ou mesmo aí um outro documento comprobatório de que conste no banco de dados, na base de dados da Administração Pública Federal, o que a administração vai fazer? A própria administração é que ir atrás, tem que ir atrás dessa informação. É a administração que tem que ir atrás dessa informação. Então a letra A está incorreta. A letra B diz que é vedado, é proibido, exigência de reconhecimento de firma em declaração fornecida pelo usuário, salvo em se tratando de estrangeiro, ainda que o documento seja expedido no Brasil. Errado. Olha só, quero que você coloque QS em outro artigo importante. Qual, professor? O outro artigo importante. Quero que você coloque questão sonhada no artigo 9º do decreto número 9.094 de 2017. Coloque QS no artigo 9º. Por quê? Porque ele diz assim, exceto se existe dúvida fundada quanto à autenticidade ou previsão legal,
fica dispensado o reconhecimento de firma e a autenticação de cópia dos documentos pedidos no país e destinados a fazer prova junto a órgão, entidade do Poder Executivo Federal. Então, o que errou na letra B? Dizendo que é vedada a exigência de reconhecimento de firma. Não, calma lá, não é assim. Também não é a regra, tá? Não é a regra que o usuário de serviço público vai chegar lá com um documento e você vai falar, vá lá para o cartório, reconheça e volte. Não, essa não é a regra. Não é a regra. Mais uma vez, o artigo 9º diz que a regra é, né, você ficar dispensado de reconhecimento de firma e autenticação de documentos. Mas diz o início, exceto se existir dúvida fundada quanto à autenticidade ou previsão legal. Então, a letra B está incorreta. Lembra que estamos fazendo a questão o quê? Estamos fazendo a questão número 1. Vamos aqui pontuar. Estamos aqui na questão número 1, tá? Falamos aí do artigo 2º. Agora estamos falando do artigo agora do artigo 9º, não é isso? Então a letra B ela está incorreta de acordo com o artigo 9º. A letra C diz todas as certidões e cópias de documentos fornecidas pelas repartições públicas devem ser gratuitas, independentemente da condição econômica do usuário. Olha só, eu quero trazer uma grande estratégia para você ser aprovado e classificado nas questões aí de legislação. Palavras que restringem demais ou palavras que ampliam demais, 99% de chance de estar errado. Somente, exclusivamente, todos, sem exceção, quando você achar uma dessas palavras nas alternativas, 99% de chance de estar errado. Cuidado, hein? Não estou falando 100%, estou falando o quê? 99% de chance de estar errado. Então, o erro da letra C é justamente falar todas as certidões e cópias de documento fornecido pela repartição devem ser gratuitas, independentemente da condição econômica do usuário. Errado. Por quê? Qual é a outra QS? Quero que você coloque aí. Coloque aí. Importante você ficar atento a qual artigo, professor? Artigo 5º. O artigo 5º também desse decreto ele é muito importante. Olha só o que diz o artigo 5º. No atendimento, especificamente no inciso 1 do artigo 5º, tá? No atendimento aos usuários do serviço público, os órgãos e as entidades do Poder Executivo Federal observarão as seguintes práticas, tá? Fique atento, coloque QS. QS você já sabe o que é QS. QS é questão sonhada no artigo 5º e lógico, tanto no inciso 1, no 2 e no 3. Eu vou ler os 3 incisos, tá? Eu vou ler logo o 2 e o 3, mas a resposta está no artigo 5º, inciso 1. O inciso 2 diz padronização de procedimentos referente à utilização de formulários, guias e documentos parecidos com gêneros e vedação de recusa de recebimento de requerimento pelos serviços de protocolo, exceto quando o órgão ou entidade for manifestamente incompetente. Então, fique atento ao artigo 5º. Mas por que, professor, que está errado a letra C? Porque, veja bem, o artigo 5º, inciso 1 diz que uma das práticas é gratuidade dos atos necessários ao exercício da cidadania. Mas diz assim, nos termos da Lei 9.265 de 96. Professor, e o que trata essa Lei 9.265 de 96? Vai cair na minha prova? Se não tiver no teu programa, não. Mas preste atenção do que trata essa lei, coloque aí do lado. Essa lei ela dispõe sobre a gratuidade dos atos necessários ao exercício da cidadania. Então perceba que se o artigo 5º, inciso 1, diz que vai ter a gratuidade, uma das práticas é a gratuidade dos atos necessários ao exercício da cidadania, nos termos da lei, então a lei disciplina quais são os atos que têm direito aí ao exercício da cidadania como gratuidade. Então a letra C erra. Erra quando fala todas as certidões, tá? A letra D é a alternativa correta. Opa! Já achamos a alternativa correta na questão número 1. Questão número 1, resposta, letra o quê? Letra D de dado. Resposta, letra D de dado. Professor, onde está preconizado essa letra D? Diz assim, o próprio servidor que recebeu o documento do usuário poderá autenticá-lo mediante simples cotejo com o original exibido no ato. Perfeito! Maravilhoso! Coloque QS, coloque questão sonhada, olha só, no artigo, anote aí, hein?
Artigo que, professor? Artigo 10. Artigo 10, parágrafo 1º. Coloque QS no artigo 10, parágrafo 1º. É forte candidato para cair na sua prova. O que diz o artigo 10? A apresentação de documentos por usuário do serviço público poderá ser feita por meio de cópia autenticada, dispensada nova conferência com documento original. Agora, olha o que diz o artigo 10, parágrafo 1º. A autentificação de cópia do documento poderá ser feita por meio de cotejo da cópia com o documento original pelo servidor público a quem o documento deva ser apresentado. Então, vou colocar um exemplo rápido. Eu sou usuário do serviço público, vou até a esse órgão, entidade da administração pública federal. O que acontece? Eu chego lá, tenho que levar, por exemplo, RG, CPF, comprovante de endereço, entre outros documentos, tá? E aí eu levo cópia simples. Você, como agente público aí do órgão ou da entidade pública federal, né, no caso aí do Poder Executivo, você vai analisar o documento com a cópia que eu lhe entreguei. E aí, mediante a sua assinatura, estará ali autenticado, tá bom? Então, questão número 1, chegamos à conclusão que a resposta é letra D de dado. E qual seria o erro da letra E da questão 1? Diz assim, os usuários podem instaurar, mediante representação à Controladoria Geral da União, procedimento de solicitação de simplificação, aplicável exclusivamente a serviço definido como de primeira necessidade. O erro da letra E, coloque aí QS também, importante, é o artigo 13, olha só, anote aí artigo 13, parágrafo 1º. Artigo 13, parágrafo 1º. Vamos ler o artigo 13 caput, a cabeça do artigo, e o parágrafo 1º. Diz assim, ó, artigo 13. Os usuários do serviço público poderão apresentar a solicitação de simplificação aos órgãos e às entidades do Poder Executivo Federal, por meio de formulário próprio, denominado o quê? Simplifique. Ei, coloque QS, presta atenção no que eu estou lhe falando. Coloque QS nesse artigo 13. Olha só, já estou mandando você colocar muito tempo o QS no artigo que estou trabalhando. Mas esse artigo 13 pode colocar um super QS, questão sonhada. Por quê? Porque o grande segredo é o seguinte, eu sou usuário do serviço público, de repente, eu quero apresentar aí para o serviço público, ao Poder Público Executivo Federal, seja um órgão ou entidade, o quê? É uma maneira, uma solicitação de simplificação, por meio de qual formulário? Simplifique, que é esse? De repente, essa é a questão da tua prova. A questão sobre esse decreto 9.094/2017 traz assim, os usuários do serviço público poderão apresentar a solicitação de simplificação aos órgãos de idade através do quê? Do formulário do quê? Do Descomplica, né? Do Complica Mais Um Pouco. Tu tá pegando? Não. O quê? Do próprio, como é o nome formulário? Denominado Simplifique, tá? Sempre que vislumbrarem oportunidade de simplificação ou melhoria do serviço público, tá? Exemplo rápido. Eu cheguei lá no órgão ou entidade do Poder Executivo Federal. Eu observei que aquele procedimento que eu precisei é muito complicado, é muito complexo, é muito burocrático. E eu, como usuário do serviço público, eu tenho o direito de chegar lá, por favor, me dê um formulário, simplifique. Você vai me dar um formulário e eu, né, vou ali mais ou menos dar uma ideia de como pode acontecer aquele mesmo serviço que foi prestado para mim, mas de uma forma mais simplificada, justamente uma forma para melhorar o serviço público. E o parágrafo 1º diz assim, a solicitação de simplificação deverá ser apresentada preferencialmente... Ei, você não está entendendo, meu amigo, mais um QS aqui. Mais um QS aqui. Por quê, professor? Mais uma questão sonhada aqui. Porque olha o que a redação da lei fala. Preferencialmente. Eu sonhei e quando eu sonho, adivinha, quando eu sonho cai, que o examinador vai colocar obrigatoriamente. Ele vai colocar assim, a solicitação de simplificação deverá ser apresentada obrigatoriamente por meio eletrônico. Mentira! Errado. É o quê? Preferencialmente, tá? Aí, no caso, por meio eletrônico, em canal único, oferecido pela
Ouvidoria Geral da União, da Controladoria Geral da União. Tá bom? Então chegamos à conclusão que a questão número 1, resposta letra D de dado. Questão número 1, resposta letra D de dado, tá? Vamos para a questão número 2? Vamos lá, vamos para a questão número 2. Espero que você esteja acertando, mas se estivesse errando, o lugar de errar é aqui para acertar na prova. A questão 2 é uma